Quem é você na fila do pão? Hoje eu quero fazer essa pergunta para cada um de você que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Quem é você na fila do pão? Por que eu falo isso? Há um tempo atrás eu li um livro chamado Quem é você na fila do pão? E uma coisa me chamou muita atenção nesse livro, que é sobre posicionamento. Durante 10 anos, eu estudei muito, fiz muitas faculdades, fiz diversas coisas que agregaram nos meus conhecimentos. Mas sempre me faltou alguma coisa na minha vida. Sempre me faltou o posicionamento de quem eu sou de verdade. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu construí muito conhecimento, mas no final das contas, quem eu era de verdade? Quem eu era dentro dessa fila do pão, dentro desse imenso mercado que nós vivemos hoje, que se nós não nos posicionarmos, a gente acaba sendo engolido dia após dia. A gente pode ter cursos, pode ter faculdades, pode ter mestrados, doutorados, mas se a gente não entender, primeiramente, quem nós somos de verdade e como nós devemos nos posicionar, fica impossível da gente se destacar, seja naquilo que a gente queira fazer. Então, mais do que apenas um conhecimento, é importante você entender uma coisa nesse exato momento. Esse vídeo de hoje vai mudar completamente a sua realidade. Fique até o final, porque você vai entender a importância de você se posicionar como um verdadeiro especialista naquilo que você faz. Porque você vai ver que ao longo da história, diversas pessoas construíram carreiras. Algumas foram generalistas, outras foram especialistas, outras experts e outras que chegaram no patamar mais acima de todos, que é o da estrela. Não estrela no quesito de fama, mas estrela no quesito daquela pessoa que ela é admirada por outras pessoas por aquilo que ela faz. Nós temos diversos nomes que nós conhecemos muito bem, e esses nomes, eles já partiram, e esses nomes continuam sendo falados por muitas pessoas, até mesmo pela nova geração que está vindo. Então hoje eu quero te mostrar a importância de como você deve se posicionar e como que isso pode mudar a sua realidade. Eu trouxe então este conhecimento, que é pautado no livro Quem é você na fila do pão? Nessa primeira imagem, você já vê uma imagem declarada sobre um projeto arquitetônico. E qual seja esse projeto arquitetônico? Muitos fazem projetos de casas, mas aqui o projeto é a própria pessoa em si, ela sendo construída, ela sendo arquitetada. E esse primeiro título chama muita atenção, o negócio de ser você. Porque para pensar comigo, você pode construir um negócio, você pode construir uma carreira, você pode construir também aquilo que você tanto quer, um negócio, uma empresa, uma loja, seja o que for. Mas enquanto você não construir um negócio chamado você, fica impossível de você ter sucesso naquilo que você faz. A gente tem diversos exemplos claros, diversas pessoas que batem a cabeça a vida inteira, montam isso, montam aquilo, não dá certo. Para nisso, começa em outra coisa e vai levando a sua vida ano após ano da mesma forma. E conforme eu falei no início desse vídeo, eu esperei 10 anos da minha vida para entender apenas uma coisa que eu entendi nos últimos tempos para cá: a importância de eu conhecer o meu negócio chamado eu mesmo. Porque assim como eu, muitas outras pessoas têm uma ambição de negócio, mas enquanto você não se posiciona, você não consegue enxergar com clareza, e as pessoas também não conseguem te enxergar com clareza. Porque entenda uma coisa, o que vende não é o produto, mas o que vende é como você se posiciona. Porque antes da pessoa comprar o produto, ela vai comprar primeiro o vendedor daquele produto, ou seja, você. Então, enquanto você não se posiciona, enquanto você não assume o seu papel de quem você é de verdade, você não vai conseguir ter sucesso naquilo que você faz. Então, essa primeira imagem que você está vendo aqui deixa muito claro sobre essa importância desse conhecimento. E ali a gente vê nessa próxima imagem uma pergunta muito importante, conforme eu falei no início desse vídeo. Quem é você na fila do pão? Então ali a gente vê
diversos bonecos que podem representar pessoas, que podem representar mercados, diversas pessoas ao redor de apenas uma única pessoa. Aquelas outras pessoas, elas não sabem quem elas são. Elas estão seguindo, como se diz no ditado de hoje, elas estão seguindo a multidão, ou até mesmo num vocabulário até mesmo mais simples que muitas pessoas falam, elas estão seguindo a boiada. Porque o que um conjunto de bois, um conjunto de vaca faz? Um segue o outro. Então, aquela multidão está apenas um seguindo o outro. Se um está fazendo um negócio aqui, eu também vou fazer esse negócio aqui, porque eu vou dar certo também nesse negócio. Não dou certo nesse negócio, eu vejo outra pessoa fazendo outro negócio, eu vou lá e começo também a fazer esse negócio. E nisso a pessoa vai gastando anos e anos da sua vida. E o interessante é que a pessoa ela acha que ela é eterna, ela acha que tem uma vida eterna, que sempre vai ter a vida. Mas o tempo passa, os anos passam e provavelmente muitas das vezes chega também a velhice para essa pessoa. E ela investiu diversos anos da sua vida investindo em algo completamente errado ou completamente equivocado, pelo simples fato que ela queria aquele negócio, queria como desejo de ter aquele negócio. Eu já tive diversas experiências, diversas vezes eu investi muitos anos da minha vida em coisas completamente ao contrário daquilo que eu fui chamado para fazer. Eu diversas vezes dei ouvido para pessoas que me disseram, faça isso, faça aquilo, isso é bom, isso é bom. Então, durante muitos desses anos a gente vai perdendo tempo e depois a gente percebe que se a gente tivesse desde o início ter tido essa construção desse conhecimento sobre nós mesmos, a realidade seria completamente diferente. Então, aquela pessoa que está no meio daquela imagem, no centro, ela representa aquela pessoa que despertou. Não despertou no sentido que ela é melhor do que outras pessoas, mas é aquela pessoa que realmente descobriu quem ela é de verdade. E ali fala, a invisibilidade cobra o imposto mais caro do mercado. Não importa a sua excelência técnica, se as pessoas não sabem quem você é, você perde dinheiro, perde oportunidade e relevância. Então a gente vê que a invisibilidade, conforme mostra ali, cobra um imposto caro diante do mercado. Porque, conforme eu falei, o mercado ele não vai reconhecer apenas o seu produto. Porque, entenda isso, o seu produto ele é consequência de quem você é de verdade. Então, à medida que você não conhece o seu valor, à medida que você não se conhece, o seu produto também não vai ser conhecido. Você pode vender algumas coisas, mas aquilo vai ficar empacado no mesmo lugar. Então, tudo começa diante dessa invisibilidade, porque enquanto você permanecer invisível dentro de um mercado, as pessoas também te enxergarão como uma pessoa invisível. Por mais que você tenha um produto bom, um produto excelente, mesmo assim você vai continuar sendo invisível. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe 14, 18 horas por dia, você vai continuar sendo invisível dentro desse mercado. E assim conforme a lógica do imposto, que a gente paga muito imposto no Brasil. Assim também é na sua realidade e também na sua carreira profissional. Você vai pagar um imposto muito caro, ou seja, você vai pagar o seu tempo, você vai pagar o seu sucesso que você poderia ter se você tivesse descobrido quem você é de verdade nessa fila desse pão. Então, ali mostra sobre o ciclo do invisível. Você corre atrás de clientes justamente porque nunca construiu uma imagem que fizesse os clientes correrem atrás de você. O mercado fica em dúvida e na dúvida o mercado não compra. Então, a gente sabe que a lógica, não desde agora, mas há um bom tempo, a lógica é pautada no que? Você deve correr atrás do seu cliente. Então, a gente acaba passando por certas humilhações, certas dificuldades. Por quê? Ao invés das pessoas correrem atrás de nós, nós corremos atrás das pessoas, atrás dos clientes. E olha que interessante, quem trabalha com precificação de serviços sabe muito bem sobre isso, que à medida que você oferece o seu serviço para a pessoa, se aquela pessoa está precisando de um serviço, mas ao invés dela vir até você, você oferecer o seu serviço para ela, naquele momento você está abaixando as guardas e ela vai estar assumindo o controle daquela negociação que você está fazendo.
O que eu estou querendo dizer com isso? Ao invés de você dar o seu preço para aquela pessoa, é a pessoa que vai dar o preço dela para você. Então ela vai precificar você de acordo com aquilo que você fez, ou seja, você ofereceu o produto para ela. Então, no caso, você ofereceu o seu serviço para ela. Mas ao contrário, se essa pessoa te liga, ela vem até você, você vai dar o seu preço, vai negociar com base nas suas regras, com base nas suas condições. Aí sim, você está agregando valor naquilo que você está fazendo, ou seja no seu produto ou seja no seu serviço. Então, o que as lojas e muitas empresas fazem isso também? Elas não agregam valor aos seus produtos, elas querem correr atrás dos clientes e fazer eles comprarem, fazer eles venderem para esses clientes. Então, diante dessa lógica, entra muitas das vezes o que acontece. Você não faz um precinho melhor, você não negocia, você não dá um descontinho. Então, não que seja errado, que você deve sim dar desconto, mas você deve dar desconto de acordo com aquilo que você acha que deve dar. Porque não é simplesmente você deve agradar simplesmente o cliente, mas ambas as partes têm que sair compensatória e tem que sair vencendo nessa disputa. Então não adianta nada você tentar satisfazer o seu cliente querendo apenas que ele continue comprando de você, mas você tem que tirar um lucro e a pessoa também que está comprando o produto tenha um lucro diante desse ato. Então, a gente foi ensinado uma vida inteira que nós devemos correr atrás dos clientes, que nós devemos se esforçar atrás dele. Mas a gente vê que a lógica do mercado é completamente diferente. Não é você correr atrás, mas eles procurarem o seu produto. Porque eles sabem que o seu produto existe, sabem que a sua loja existe. Basta você criar um marketing que vai fazer eles virem até a sua loja. E diante desse ato existe todo um conceito que você deve fazer diante de precificação, diante de visual da sua loja, ambiente, som, cheiros e tudo aquilo que o neuromarketing nos ensina e nos mostra como deve ser feito para que você venha atrair mais clientes. Então, a lógica inicial disso tudo é você entender quem que você é diante dessa fila. Porque você analisando a capa desse vídeo, você vê muito bem que é uma pessoa que está cortando um pão. E aquela pessoa ela está com medo de que o último pedaço de pão não dê para você. Então, é exatamente isso que acontece na realidade.